Essa noite. Parece que vocês voltaram mais bonito esse ano, né? Glória a Deus. A gente já tem bastante motivos para glorificar a Deus. Não sei se está dando para o qualquer coisa pode desligar. Agora não comigo, né? Já passou o vídeo da volta aqui, né? Que bom ver vocês, que nós viemos passando mais um ano, como disse o pastor, mas de uma forma mágica. Nós queremos tratar tudo vai ser diferente. Nós fazemos tudo como mais pai. Você pode ver que eu estou participando de grana aqui, não é bem uma simpatia de comerciante, né? Até eu não entendi, né? Esse negócio de dependendo da cor que você escolhe ali, vai dar um seu tudo, seu vestido da criança, né? Como é que é das cores, né? O amarelo, o que traz o dinheiro, né? O verde, a esperança. O branco, a faixa solta, porque a criança está espada. Nós sabemos, eu não tenho muito esse negócio de escolher cor, nem entendo muito de moda, só que acaba sendo um negócio bem engraçado, né? A minha mãe, nos dias antes do Natal, eu tinha falado que ia sair comprar umas coisas, não precisa comprar uma camiseta que eu quero para você. Eu tinha que dou para ele presente, né? Eu chego lá, pego os dias antes, estava uma camisa verde, cor mais antiga, assim. Aí chegou na minha mãe, tá chegou um viado de verde. Um sobre o outro, foi para uma seguinte, será? Pegaram uma promoção lá da venda. Eu chegou mais da mão que verde. E ninguém sabia nem todo mundo era verde. As mulheres cavaram entre si, né? Porque sabiam que nós homens só saberíamos escolher o mesmo tom de verde. Porque todos nós estamos felizes, todos somos muito, né? Mas vamos começar falando de roupa, Vou colocar só o microfone aqui, a gente está transmitindo ao vivo. Mas, João, por que você está falando de roupa, né? Começando no começo de ano. Porque a questão da roupa é muito importante. E eu vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que a primeira coisa que Adão e Eva eles fizeram quando eles caíram no jardim foi procurar qual roupa eles estariam? Parou para pensar nisso daí? Eles caíram no pecado e a Bíblia diz que eles foram lá, depois Deus ele encontra eles escondidos ali e eles fizeram ali para uma roupa ali improvisada ali, mas a primeira coisa que eles pensaram foi nisso, na roupa. E é sobre isso que eu vou falar essa noite aqui, sobre vestes, né? O que nós temos vestidos são vestes de orgulho, de vaidade ou de santidade. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 6. Para quem não sabe, Gênesis é bem ali no comecinho. Vou ler um pouquinho antes, a partir do 4 ali, para a gente pegar um contexto melhor. Então diz assim, Gênesis 3, a partir do versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ela estava falando sobre que Deus tinha falado para ela, né? Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para entendimentos, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estávamos nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se de Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E disse Davi, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Então nós temos um contexto aqui,
o homem na criação ali, ele vivia no jardim, ele tinha uma plena comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus vinha no final da tarde ali, conversava com, com Adão e Eva ali. Só que aconteceu alguma coisa aqui, que mudou a percepção dele e que fez eles mudarem as vestes dele, né? E qual que é essa primeira coisa que aconteceu? Eles deixaram a imagem e semelhança que eles eram de Deus. Eles tinham a visão que Deus tinha sobre eles, que eles foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. E ali, quando eles caíram, eles já não conseguiam se ver dessa mesma maneira, né? Então, essa primeira veste que eles se vestiram foi do orgulho, que é da autossuficiência. Se você comer, você será semelhante a Deus. Olha como a serpente fez. Deus tinha feito o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Eles já eram semelhantes a Deus. Satanás ali, ele conseguiu enganar eles, e eles querendo saber mais. Não, eu quero além daquilo que Deus me proporciona. Isso é orgulho. Ali eles vestiram essa primeira veste, né? Que é a veste do orgulho. Eles queriam ser Deus sem ter Deus. Eles já tinham o suficiente que eles precisavam, né? O orgulho é a origem dos demais erros. É o amor descontrolado pelo eu. Quantas pessoas que a gente vê, homens de Deus aqui na Bíblia, elas foram pegas pelo orgulho, né? E seguindo ali a história, né? A gente vai falar de uma outra veste, que é a veste da vaidade. Que é ali, quando Deus chega ali e encontra Adão e Eva, que eles cozeram para si folhas de figueira, né? E olha ali, amados, a vaidade, a partir desse momento anterior, né? Recapitulando, o orgulho, eles não estavam satisfeitos com aquilo que Deus estava fazendo. É aquele negócio de, Deus, eu sei que eu mereço mais, não está sendo suficiente, podia fazer mais, né? E agora, a segunda etapa, que é a veste da vaidade. O orgulho é o olhar para o seu próprio eu, para o seu interior. Eu mereço, eu posso, eu quero mais, né? E agora eles assumem uma outra veste, que é a veste da vaidade. Aí, não é mais o olhar deles para o seu próprio eu, é o olhar para a vista do outro. Eles ficaram com vergonha de Deus, do que outra pessoa iria pensar. Essa é outra veste que muitas vezes nós vestimos, que é tentar viver de aparências para que o outro vai pensar, né? A vaidade, ela é um olhar para os outros. Eles fizeram folhas para se apresentarem pelo que eles não eram, né? Você quer a história de alguém que viveu por aparência? Saul. Você sabe a história. Saul foi o primeiro rei de Israel, foi escolhido para Deus. O povo começou a reclamar: Deus, nós queremos um rei, assim como todas as nações. E Deus, ele escolheu a Saul, separou. A Bíblia diz que ele era um homem alto, forte, imponente. E Deus começou a operar através de Saul, né? Só que teve um momento da vida de Saul que ele tinha que ir para uma guerra, ele precisava oferecer um sacrifício. E quem podia fazer isso era só o profeta. Na época era o profeta Samuel. Só que nessa ânsia dele fazer logo, ele acabou não esperando o tempo de Deus, ele foi lá e fez com as suas próprias mãos o sacrifício, né? E mais pra frente também, quando ele captura um povo, era para ele eliminar todos os animais, o rei lá, ele tentou, ele manteve, ele também desobedeceu. E o que aconteceu? Quando aconteceu a situação, Samuel chega para ele e falou: hoje o teu reino foi tirado, né? Só que Saul, ele sabia disso. Ele não teve um arrependimento por ter desagradado o coração de Deus, mas pela posição de perder um cargo, uma posição. E mais ali para frente, Saul, ele pede para que Samuel fale assim: me honra perante aos anciões, ore por mim aqui, só para mostrar que eu estou nesse cargo, né? Então é uma veste de vaidade, a segunda. A vaidade é o nosso olhar do ponto de vista do outro, você viver sob o ponto de vista do outro. É a segunda veste que tem. Agora vamos falar, você pode abrir em Gênesis 3, 21, um pouquinho ali para frente.
E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Aqui a gente vê um outro estágio, né? Nós já vimos que o homem teve a queda ali pelo orgulho, que olhar para si mesmo. Ele teve a queda e vestiu, colocou essa veste que é da vaidade, olhar dos outros. Só que aqui Deus lhe apresenta uma solução. Deus ali no jardim, ele viu a situação que estava, ele viu que aquela veste que Adão e Eva tinham feito para eles mesmos não era suficiente para o que eles precisavam. A Bíblia diz que ele fez umas vestes, túnicas de animais. E aqui a gente vê a primeira analogia, a primeira sombra do que aquilo que seria o sacrifício de Cristo. Que primeiramente eles viviam perfeitamente a imagem e semelhança de Deus, foram corrompidos pelo pecado, aí eles passaram a viver com a veste de orgulho, de vaidade, só que Deus, ele coloca uma veste ali. E nós também temos isso na nossa vida, né? Nós temos que nos revestir de Cristo, né? As vestes, elas falam sobre identidade. As vestes falam sobre autoridade, elas falam sobre personalidade. Quando você olha uma pessoa, vamos pegar eu saio na rua aqui, eu vejo alguém com um chapéuzinho, uma farda, tem a logo ali da Polícia Militar, a gente reconhece, né, a pessoa, né? Então, no mundo espiritual, agora trazendo assim, a veste, ela fala sobre a nossa identidade. Então, quando o homem foi corrompido, toda a identidade que Deus tinha colocado para ele foi corrompido, todo o propósito que Deus tinha para o homem, a natureza foi corrompida. Então, toda vez que nós dizemos, nós colocamos essa veste de orgulho, nós estamos dizendo que eu faço do meu jeito, que são as minhas regras. Eu sou autossuficiente, eu já tenho de tudo. Já conheço muito, caminhei muito no reino de Deus, já sei tudo o suficiente. Não tem nada a acrescentar. Eu não preciso mais de Deus para nada. A vaidade é tentar resolver do nosso jeito. Foi o que Adão e Eva fizeram. Eles caíram, viram que estavam nus, e resolveram resolver com as próprias mãos. Resolver o pecado com a própria mão. Não, consigo. Só que não dá. Eles tentaram se provar para o outro. É como se você tentasse usar uma maquiagem espiritual. As vestes de santidade nós só conseguiremos através de Cristo. Você troca as folhas de figueira pela pele do cordeiro. A santidade é quando eu sou visto por Deus. É a visão que Deus tem de mim e não a visão que eu fabrico. E olha que interessante, né? Vamos abrir rapidinho em 1 Samuel 17:38. Falamos agora há pouco sobre Saul, a decisão que ele tomou de vestir essa veste da vaidade. Nós vemos aqui para frente alguém que escolheu não vestir essa veste da vaidade, né? Então diz assim, no versículo 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então, Davi, ele era bem jovem, ele viu o povo de Deus sendo confrontado pelos filisteus, por Golias. E ali, olha como é que é, Saul já tinha feito errado e quis empurrar o problema para o outro. Ele viu Davi e ele falou, toma as minhas vestes. O que que era? Davi, pega aqui, você é suficiente, com isso você vai dar conta. Olha o orgulho, olha a vaidade. A Bíblia diz ali que para frente, Davi falou, isso daqui, eu nunca experimentei, isso aqui não serve para mim. Não consigo me mover. Não faz parte da minha identidade. É por isso que nós somos incomodados quando nós somos confrontados pelas trevas, para ser atraído pelo pecado, para fugir do propósito de Deus. Vocês sabem, né? Quem tem o Espírito Santo, toda vez que acontece uma situação, que a gente pisa na bola, vem aquela vozinha. Tá errado.
Está errado. É a veste que não cabe, não nos cabe mais, porque nós somos nova criatura. Então, a Bíblia diz que Davi, vocês lembram o que ele falou? Quando encontrou Davi, você vem com o exército, com força, eu vou contra ti, com o Senhor dos exércitos. É uma nova veste, ele entendeu a identidade de Cristo. Davi não precisou se adequar a essa armadura de Saul, da vaidade. Não foi com as forças das vestes, mas em nome do Senhor dos exércitos. Quantas vezes nós temos tentado vestir o que não nos serve, né? Mas não dá. Nós temos essa natureza, nós temos umas novas vestes. E a Bíblia diz que nós nos apresentaremos com essas novas vestes para cear com o Cordeiro. Nós temos que, como igreja, entender que cada dia nós temos uma decisão. Largar a vaidade, largar o nosso orgulho e buscar a Deus. Buscar somente através do sacrifício de Cristo uma veste de santidade. Não por mérito nosso, mas porque Cristo ele pagou esse preço para mim. Como a gente viu lá em Gênesis, havia ali já teve que morrer um animal. Ali era um prenúncio do que Cristo iria fazer para a humanidade. A redenção, nós voltarmos a nos enxergarmos pela ótica de Deus, pela visão de Deus. Não mais pelo nosso interior, não mais pela visão dos outros, mas pelo que Deus tem pelas nossas vidas. E agora, para encerrar, vamos abrir em Colossenses 3, 9 e 10. Diz assim: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Que está falando, largue o velho homem, se dispa do velho homem que pecava, do velho homem que era orgulhoso, do velho homem que não largava o perdão, do velho homem que não se entregava o coração a Deus. É um preço a se pagar. Talvez a veste que tento colocar em você num domingo, você podia estar no shopping, curtindo a família. O que você está fazendo na igreja? Por que você está doando seu tempo com Deus? Às vezes o mundo tenta te oferecer isso daí. Por que você tem investido na sua família, com tempo com Deus? Sabe, amados, um dia nós iremos chegar diante de Cristo e apresentar essas vestes. Não para nossa glória, mas é uma veste que foi coberta por sangue, um sangue inocente. O sangue que nos restaura e nos renova. Esse é o propósito de Cristo. Vou pedir para que todo mundo se coloque em pé. Nós vamos ter um momento aqui de oração. E que eu e você, essa noite,